Olá, bom dia, a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 5. E faremos a leitura dos versos 16 ao verso 18. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 16. Diz a palavra do Senhor: E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus perseguiram Jesus. Jesus nunca fez propaganda enganosa. Quando ele chamou os seus para serem discípulos, para segui-lo, ele fala que ele foi perseguido, que ele seria perseguido, que ele seria julgado, que ele seria condenado, que ele seria crucificado e que ele seria morto. E ele previne, ele fala que a mesma coisa aconteceria com os seus seguidores. Ele disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Perseguição, algo que faz parte da vida do cristão. Cristo foi perseguido, e aqueles que seguirem, aqueles que decidirem seguir o exemplo do seu mestre, seguir as suas pisadas, certamente sofrerão perseguições. O apóstolo disse: aquele que quiser viver piamente em Cristo sofrerá perseguições. Esse texto aponta e ele declara: e os judeus perseguiam Jesus. Por quê? Porque ele fazia o bem, porque ele pregava o evangelho do reino. Ele falava sobre o reino de justiça, o reino da luz, e ele confrontava o seu reino, a verdade, com a mentira, com o reino das trevas, com o domínio de Satanás. A luz provoca, a luz confronta as trevas. E aqui o texto diz que os judeus perseguiam Jesus. E diz porque ele fazia essas coisas no sábado. Que coisas? Curava, libertava o cativo, aquele que era oprimido por Satanás, aquele que tinha sua vida dominada por Satanás. E Jesus realizava libertação. Não era admitido, ele fazia essas coisas e ele fazia no dia de sábado. Porque ele mesmo disse que o sábado foi feito por causa do homem. O homem é a criatura maior, a criação mais importante. E tudo
é para o bem-estar do homem. E aqui, um homem que está sofrendo há 38 anos, o homem que não pôde carregar nada. E quando ele começa a carregar o seu leito, ele é reprovado, porque ele dizia: você não pode fazer isso no dia de sábado. Mas durante 38 anos, ele esteve sem a possibilidade de carregar nada, inválido, dependendo, precisando de outras pessoas para as suas necessidades mais básicas. Por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque ele ajudava, porque ele curava, porque ele libertava. E Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus não parou. A Bíblia fala de um Deus que não dorme, um Deus que não cochila, um Deus que age, um Deus que opera, um Deus que não se cansa, um Deus que não descansa, um Deus que é eterno, um Deus que tem poder e que age o tempo todo. Deus não descansa, Deus não descansou, Deus trabalha até hoje, Deus não cessou a sua obra, Deus não parou o seu trabalho, Deus não está dormindo, Deus não está cochilando, Ele está agindo. E eu faço como meu Pai. Meu Pai continua trabalhando, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E aí o problema se agrava. Aí diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matar, porque não somente violava o sábado, não somente porque ele fazia curas num dia de sábado, mas porque ele também dizia que Deus era o seu próprio Pai e ele fazia-se igual a Deus. Ele se dizia ser Deus. E isso foi um motivo muito forte. Por isso, eles queriam muito mais matá-lo. Por isso, eles queriam ainda mais. Eles tinham motivo a mais para matá-lo. Porque ele fazia milagres, porque ele curava no sábado. E porque ele também dizia que Deus era o seu Pai. E ele se fazia igual a Deus, fazendo-se igual a Deus. Ele se colocava na mesma posição de Deus. Por isso, eles procuravam matá-lo. Por isso, eles queriam matá-lo. Eles perseguiram Jesus. Você se lembra de um episódio muito importante, onde Jesus tem um encontro com Saulo de Tarso, no caminho para Damasco. E nesse caminho, Jesus aparece, Jesus se revela, uma luz brilha. E o apóstolo Paulo tem a visão e ele ouve uma voz. E a voz é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo perseguiu Jesus. Paulo perseguiu os cristãos. Paulo estava prendendo, estava matando, participando da morte de seguidores de Jesus. Saulo de Tarso estava fazendo isso. E Jesus diz: por que me persegues? E os judeus perseguiam o próprio Jesus. O Jesus em vida, o Jesus que fazia o bem, este também foi perseguido pela classe religiosa.
perseguir Jesus por causa da obra que ele faz. Eu pergunto, de que lado nós estamos? Estamos do lado de Jesus? Ou somos opositores? Ou a obra dele nos incomoda? O fato dele fazer o bem, isso nos incomoda. De que lado estamos? Pense nisso. Ele disse, quem comigo não ajunta, espalha. Nós estamos ajuntando, nós somos cooperadores de Deus, ou nós somos inimigos, somos perseguidores, estamos lutando contra a luz, lutando contra o reino de Deus, e não lutando contra as trevas. Pense nisso, reflita, que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus.